Oi gente, mais uma rotina aqui no Avatar World. Eu acabei de deixar as gêmeas na escola, né, no ponto de ônibus. E aí eu já tava indo arrumar a casa, essas coisas, fazer tudo que eu faço nesse período que elas não estão aí. Aí eu já fui falar com os bichinhos, que eu adoro esses bichinhos, né, eu sempre dou oizinho pra eles quando eu volto. Então eu já tava ali falando com eles bem felizinha. E foi isso, eu tava ali falando com eles. Aí depois eu já saí pra fazer outras coisas. Já fui beber a minha água nesse meu copo, que eu adoro esse copo, gente. Já tava ali toda se achando com o copo, bebendo a minha água. E foi isso, eu tava ali me refrescando, que eu tava morrendo de sede. Depois eu guardei o copo ali no lugar dele, como já deu pra ver, né? Aí agora, gente, eu fui só deitar ali um pouquinho no sofá, porque eu já tinha adiantado muita coisa ontem. Então eu fiquei ali assistindo uma TVzinha, descansando um pouco, né? E foi isso, tava ali bem tranquila. Aí eu fiquei um tempão ali assistindo, só que aí depois eu fiquei morrendo de dor de cabeça. E eu fiquei com muito enjoo, gente. Olha só a minha cara, sério, eu tava morrendo de enjoo, eu não tava aguentando. Então eu já subi ali pro segundo andar pro banheiro, que eu já ia vomitar, gente, sério, meu Deus. Aí depois dali, gente, eu vomitei ali na pia, gente, meu Deus. Depois eu limpei tudo, mas sério, eu vomitei muito. Eu tava morrendo de dor de cabeça e enjoo depois disso. Sério, eu fiquei super preocupada. Mas aí eu nem fui no médico, eu esperei passar, né? Aí depois eu tava ali até um pouquinho aliviada, mas também tava um pouco, tipo, em dúvida por que isso tava acontecendo. Mas aí depois eu já fui voltar, eu já resolvi descer e sentar um pouquinho na cozinha pra eu poder respirar um pouco, pra eu poder ficar mais tranquila. Depois que eu tava ali sentada, depois de um tempo, eu já fiquei morrendo de ânsia de novo. Fiquei passando muito mal e dessa vez pior. Eu já tava toda tonta, zonza, dor de cabeça, com muita vontade de vomitar. Então eu tava bem pior, gente. Sério, misericórdia, eu não aguentei e eu tinha que ir pro médico. Então eu acabei indo pro médico porque já era a segunda vez e muito. E essas 2 semanas, várias semanas atrás, eu não tô aguentando de tanta coisa. Eu nem ia pro médico, eu tava enrolando. Mas sério, gente, meu Deus do céu, mas dessa vez eu fui. Eu tava passando muito mal todos esses dias. Chegando no médico ali, eu já sentei, já tava toda zonza ali com dor de cabeça e fiquei só esperando a moça da recepção me chamar pra eu poder ser atendida, né, gente? Eu tava ali esperando, a moça tava vendo algumas coisas, peguei a minha senha, essas coisas. Eu tava ali esperando, pensando no que poderia ser, né, gente? Eu tava muito mal vários dias. Aí depois veio a médica falar comigo, que ela viu a minha senha, ela tava ali conversando comigo, falando que eu podia entrar na sala, essas coisas. Aí depois eu também fui conversar com ela e falar um pouquinho ali com ela, né? Aí depois eu conversei com ela e a gente entrou na sala pra ela já começar a me examinar, gente. E foi isso, como vocês estão vendo. Aí eu entrei na sala dela e ela começou a me examinar. Ela pediu pra eu falar o que eu tava sentindo. Ali aquele paciente tava acabando de ir embora. E aí eu já sentei, a gente já tava conversando, eu tava falando tudo que eu tava sentindo. Depois de tudo isso, ela já tava anotando, depois de todas essas semanas. Vários tempos assim que eu tava muito mal, todos os dias, mas eu tava enrolando pra ir pro médico e tal, que eu não queria. E aí a gente foi conversando sobre isso, ela foi me avaliando. Depois ela pediu pra eu deitar, pra ela ouvir meu coração, fazer alguns exames, pra gente ver mais ou menos o que poderia ser, mas ela não sabia se ia ter a certeza. Aí eu deitei ali, ela já foi ali me examinando. Eu já tava ali morrendo de medo por dentro, mas eu não tava querendo demonstrar, né? Aí eu sentei ali enquanto ela conversava um pouquinho comigo, fiquei até balançando os pezinhos ali, gente. Aí depois, quando ela contou o que poderia ser, sim, gente, ela falou que talvez eu poderia estar gestante, poderia estar com um bebezinho na minha barriga. Então ela falou pra mim comprar na farmácia ali do lado, né, que tem mesmo no hospital, um teste de gravidez pra eu poder fazer. E aí depois ela ligava aqui pro hospital e aí fazia as consultas, qualquer coisa, mas que só podia ser isso de acordo com os sintomas. Mas talvez poderia ser outra coisa, se não fosse era pra voltar no hospital, e se fosse também 15 dias depois era pra eu voltar lá falando a notícia. Então eu aceitei, fiquei com bastante medo, sabe, assim, nervosa. Fiquei bem confusa, como dá pra ver pela minha cara. Olha só aí, gente. Mas aí depois eu fui na farmácia e comprei o teste de gravidez ali, né? Então tá bom, tava bem desesperada. Mas ok, tava tentando manter a calma, né? Então eu fui ali, peguei o testezinho ali de gravidez e já comprei ele, toda desesperada. E foi isso, gente. Aí depois eu passei ali com o moço, paguei. Já
Já levei, nem quis colocar na sacola, gente, porque eu não sabia o que tava acontecendo, né? E as gêmeas estavam na escola todo esse tempo, tranquilas lá, só estudando. Já aproveitei e comprei esse creminho aí pra pele maravilhoso. Comprei também de cookies, gente, ele é muito cheiroso, eu não resisti e tive que comprar. Comprei tudo e já fui voltando pra casa ali. Agradeci a moça da recepção e partiu casa. Gente, ali eu já tava chegando em casa, né? Tava tentando manter a calma e aí eu já fui subir direto pro segundo andar para o banheiro pra eu fazer o teste de gravidez e tudo mais. E aí vocês ficam com o resultado depois. E foi isso, gente. Ali minha Priscilinha tava saindo, que eu tava arrumando meu cabelo, né? Que eu não tava gostando. E aí, pronto, gente. Já cheguei ali, já fui guardar na minha geladeirinha aquele creme maravilhoso que eu tinha comprado, gente. Que cheiro gostoso, viu? Eu acho que ele vai fazer muito bem pra minha pele. Ali eu já tava confusa, né? Essas coisas. E já fui ali dando tchauzinho pra vocês. E depois eu voltava com o resultado do teste pra vocês, né, pessoal? Então, tchauzinho, meus amores. Até daqui a pouquinho com o resultado, né? Aí eu fui ali e é isso, como deu pra ver. Pronto, gente, aí eu já tinha feito e já tava super assustada. Olha só a minha cara, misericórdia, eu não tava nem acreditando. Mas depois eu fiquei super feliz, gente, sério, eu fiquei emocionada. Eu adorei demais a notícia. Sim, gente, isso mesmo que vocês estão pensando. Eu estou grávida, sério, gente, eu tô tão feliz. Depois a gente vai contar essa notícia pra toda a família. Mas primeiro, eu já fui ligar ali pro Henrico, né? Já subi ali pro nosso quarto, que é onde tava o meu celular. Eu já tava toda feliz, não tava me aguentando. Já liguei pra ele, a gente já tava conversando, eu tava explicando tudo bem bonitinho pra ele, né? E ele só ali concordando. E eu só contando tudo bem bonitinho pra ele não perder nada, né? Que vocês sabem como é que ele é ansioso, ele é muito desesperado por qualquer coisa, né? Aí, olha só a reação dele, gente. Ele já tava todo preocupado, todo assustado. Ele nem tava acreditando no que eu tava falando, ele tava no trabalho, gente. Misericórdia, ele tava endoidando. Aí depois ele adorou a notícia, ficou todo ali carinhoso, ele amou demais, gente. Olha só isso, ele tava conversando comigo pelo computador. Nessa hora aí, ele tava amando e eu também, a gente ficou conversando. E foi isso o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, um super beijo e até o próximo vídeo. E é isso, agora tem um bebê e depois eu vou contar toda a notícia pra gêmeas. Fica até os próximos vídeos, beijo!